Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, ó Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos, por Cristo, Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Voltamos à nossa aula de catecismo e nós gostaríamos de falar hoje sobre as Sagradas Escrituras. É o artigo 3º do nosso catecismo, estamos no número 101. Pois bem, nesta 10ª aula, eu gostaria de dar para vocês também como dica de leitura 2 documentos muito importantes a respeito da Palavra de Deus, especialmente das Sagradas Escrituras. Bom, primeiro, vocês já têm notado o número grande de citações dos documentos do Vaticano II. Nós, daqui para frente, iremos notar um número enorme de citações da Dei Verbum, que é a Constituição a respeito da revelação do Concílio Vaticano II. Dos documentos do Vaticano II, é aquele que mais me fascina, a Dei Verbum. Realmente é algo de extraordinário. Aquilo que nós temos nesse documento, vocês verão pelas citações que são tão importantes. Então, só que a Dei Verbum, que foi promulgada em 65, o Catecismo nos foi dado em 92, mas de lá para cá, né, a Igreja também tem crescido nas suas expressões magisteriais. E nós temos a exortação apostólica pós-sinodal do Papa Bento XVI, que foi publicada no dia 30 de setembro de 2010, chamada Verbum Domini. Então, aconselho vocês também a lerem isto. Então, a Dei Verbum, o Catecismo e a Verbum Domini, né? 3 colunas, digamos assim, do magistério da Igreja a respeito das Sagradas Escrituras. Nós vamos falar dessas 3 realidades. Passamos primeiro para o Catecismo. O Catecismo diz assim, número 101. Cristo, palavra única da Sagrada Escritura. Na condescendência de sua bondade, Deus, para revelar-se aos homens, fala-lhes em palavras humanas. E aí vem uma citação da Dei Verbum, número 13. Com efeito, as palavras de Deus, expressas por línguas humanas, fizeram-se semelhantes à linguagem humana, tal como outrora o Verbo do Pai Eterno, havendo assumido a carne da fraqueza humana, se fez semelhante aos homens. Então veja, a palavra de Deus se fez carne. Então quer dizer que o Deus inefável, a palavra aqui inefável quer dizer infalável, né? Fari quer falar, inefável quer dizer infalável. Deus não em si, não cabe em palavras humanas. Pois bem, Deus de alguma forma se rebaixa e torna possível a expressão de seus mistérios eternos numa palavra que por si mesma ela não seria capaz de fazer isso, que é a palavra humana, não é? Então, o que o Catecismo está nos colocando aqui é este grande mistério do diálogo de Deus. Deus que se rebaixa para nos falar, Deus que vem em nossa direção. A nossa exortação apostólica, Verbum Domini, coloca isso. Deus que fala. Ela inicia no número 6, não é? Nos fala dessa realidade. Deus invisível na sua riqueza, não é? É uma citação da própria Dei Verbum, número 2. Deus invisível na sua riqueza, na riqueza do seu amor, fala aos homens como a amigos e convive com eles para os convidar e admitir a comunhão com Ele. Essa citação da Dei Verbum, na verdade, é também uma citação da carta aos Hebreus, não é? Então, Hebreus
Dei verbum, catecismo, verbum domini. Vejam essa linha de citações que é uma mesma frase que vai sendo passada ao longo da história. E se a gente fosse cavar aqui no Denzinger, certamente encontraria essa citação ao longo dos séculos. Mas Deus que nos fala como amigos. É uma coisa incrível que Deus queira ser nosso amigo. Isso é algo que nós só sabemos pela revelação divina. Os filósofos antigos, como Aristóteles, diziam: é impossível que o homem seja amigo de Deus e Deus seja amigo do homem. Por quê? Porque é evidente, para que haja amizade, é necessário que haja algo mais ou menos de comum. Ora, Deus é infinitamente superior a nós, nós somos tão pequenos. Seria como, por exemplo, eu querer agora ser amigo de um cachorro. Não é possível. Tem que haver mais ou menos a mesma natureza. Eu não posso ser amigo de um animal irracional. Tem que haver uma espécie de comunicação. Eu posso ser amigo de um outro ser humano. Eu posso ser amigo de um anjo, porque o anjo, é mais fácil que o anjo se rebaixe e fique ao meu nível. Mas Deus, eu ser amigo de Deus, é um abismo. Agora, esse abismo foi transposto por Deus. E Deus quis ser nosso amigo e Ele fez isso como? Quando Ele se encarnou. Não é? Ou seja, quando Deus se faz homem igual a nós, Ele pode dizer com Jesus na última ceia: já não vos chamo mais servos, chamo-vos amigos. Por quê? Porque existe esta comunhão. Mas a justificativa de Jesus para dizer que nós somos amigos: porque o servo não sabe o que quer, o que diz o seu Senhor. O amigo sabe, o amigo conhece a intimidade do coração. Jesus nos deu a revelar a intimidade do Pai e por isso podemos ter esta amizade com Deus. É algo extraordinário. Número 102 do Catecismo. Por meio de todas as palavras da Sagrada Escritura, Deus pronuncia uma só palavra, seu verbo único, no qual se expressa por inteiro. Veja, aqui nós temos uma citação da carta aos Hebreus, mas eu gostaria de iluminar isso que está dito aqui, Deus tem uma única palavra, não é? Com a citação que está na Verbum Domini. Mas antes disso, vamos ler Santo Agostinho que está no Catecismo, sempre no número 102. Lembrai-vos que é uma mesma palavra de Deus que está presente em todas as Escrituras, que é um mesmo verbo que ressoa na boca de todos os escritores sagrados. Ele que, sendo no início Deus junto de Deus, não tem necessidade de sílabas, por não estar submetido ao tempo. Então veja só, uma só palavra, um verbo único, é Jesus. Então, quando o Catecismo abre o discurso sobre as Sagradas Escrituras, você já vê como nós somos católicos. A primeira conversa nossa não é sobre Bíblia, não é sobre um livro. Vamos falar das Sagradas Escrituras. Estamos falando das Sagradas Escrituras, mas antes de falar de um livro, nós estamos falando de uma pessoa. Ou seja, Deus habita na eternidade, inacessível, Ele se faz carne, e por isso as palavras de Deus, inefáveis, podem ser ditas na linguagem humana. Esse foi o primeiro passo. Agora, essa palavra de Deus não é uma palavra múltipla, ela é única, é Jesus. É uma pessoa divina que se fez carne. E a Verbum Domini, de Bento XVI, usa uma expressão extraordinária no número, deixa eu achar aqui o número, nós temos, é por volta do número 10, aqui, número 12, isso. É uma expressão extraordinária que vem da Patrícia, que eu gosto muito dela. É muito querida para mim. Veja só, número 12 da Verbum Domini de Bento XVI.
É um documento de 2010. A tradição patrística e medieval, contemplando esta cristologia da palavra, ou seja, que Cristo é a palavra é Cristo, utilizou uma sugestiva expressão. A expressão é a seguinte: o verbo abreviou-se, se compendiou, se sintetizou. O verbo, a palavra de Deus, ela está bem compacta. Essa expressão é encontrada, e a citação que está aqui do Papa Bento XVI, é encontrada no Periarchon de Orígenes, ou De Principiis, né, sobre os princípios. E a palavra que ele usa em grego é hologos pakinetai, ou então brachinetai. O verbo se compendiou, se abreviou, não é? E o próprio Papa Bento XVI, numa homilia de Natal, fez um comentário extraordinário a essa expressão, quando ele disse assim: vou ler para vocês, na sua tradução grega do Antigo Testamento, os padres da igreja encontraram uma frase do profeta Isaías que o próprio São Paulo cita para mostrar como os caminhos novos de Deus se estivessem já pré-anunciados no Antigo Testamento. Eis a frase: o Senhor compendiou a sua palavra, abreviou-a. Isaías 10, 23, Romanos 9, 28. O próprio Filho é a palavra, é o Logos. A palavra eterna fez-se pequena, tão pequena que cabe numa manjedoura. Faz-se criança, para que a palavra possa ser compreendida por nós. Que é poético, é bonito, né? Bento XVI tem essa veia espiritual nas homilias dele. Eu não canso de apreciar as homilias de Bento XVI. Essa é uma homilia que ele fez no Natal de 2006, que está citada aqui na Verbum Domini, né? Então, desde então, a palavra já não é apenas audível, não possui somente uma voz, agora a palavra tem um rosto, e é por isso mesmo que podemos dizer Jesus de Nazaré. Essa é a palavra de Deus. Então, a palavra de Deus é isso, é Jesus. Então, essa palavra breve, né? Essa expressão que o Papa cita aqui de Orígenes, eu ouvi a primeira vez lendo um texto de São Bernardo de Claraval. Então a gente vê que é uma coisa que atravessou a Idade Média lá, de Orígenes, no século III, chega a Bernardo de Claraval no século XII, né? Essa coisa de que o verbum, a palavra de Deus, é breve, né? É abreviada. A palavra de Deus é única, uma palavra só. Então nós não temos aqui uma multiplicidade de palavras. Nós temos uma só palavra, que é isso que o catecismo quer colocar. Uma só, ela é abreviada. Por esse motivo, a Igreja sempre venerou as divinas Escrituras como venera também o corpo do Senhor. Ela não cessa de apresentar aos fiéis o pão da vida, tomado da mesa da Palavra de Deus e do corpo de Cristo. Então veja só, essa expressão aqui da Dei Verbum, número 21 da Dei Verbum, ela é bonita, mas em mentalidades protestantes pode criar muita confusão. Atenção. A Igreja sempre venerou as divinas Escrituras como venera também o corpo do Senhor. Cuidado, porque tem gente dizendo, a presença de Jesus na Eucaristia é a mesma coisa, não é, que a presença de Jesus na palavra. Pois bem, isto não é verdade, isso não corresponde ao espírito da Dei Verbum. Vamos ver, porque vocês sabem que a Dei Verbum não foi absolutamente escrita em português, né? Então, do jeito que as coisas estão aí, nós precisamos ler
no original, estou pegando aqui no Denzinger, porque o Denzinger põe as passagens principais dos documentos, e eu vou ler no original aqui, para você, o que é que realmente a Dei Verbum diz. A Igreja sempre venerou as divinas Escrituras como sempre venerou o próprio corpo do Senhor, já que sem cessar toma da mesa da palavra de Deus e do corpo de Cristo o pão da vida e o serve aos filhos. A frase é basicamente a mesma que está aqui no Catecismo. Agora vamos ver o latim. No latim, né, a Igreja, ele diz assim: Divinas Scripturas sicut et ipsum corpus Dominicum semper venerata in ecclesia. Cum maxime in sacra liturgia non designat ex mensa tam verbi quam corporis Christi panem vitae sumere atque fidelibus porrigere. Vejam, aqui o que ele coloca é o seguinte: as divinas Escrituras et ipsum corpus Dominicum semper venerata est in ecclesia. Este et que está aqui não está necessariamente nivelando as duas coisas. Por quê? Vamos analisar a frase como ela está aqui. As Sagradas Escrituras são o objeto da veneração da Igreja. Então, vamos por o núcleo da frase. A Igreja, o sujeito, né? Ela sempre venerou as divinas Escrituras. Et sicut et ipsum corpus Dominicum. Esse sicut et é um como também, mas não se traduz necessariamente num mesmo nível. Vamos supor, este como também é inclusivo e não comparativo. Não sei se está dando para entender. A Igreja sempre venerou as Sagradas Escrituras do mesminho jeito, da mesma forma, no mesmo nível que venerou o corpo de Cristo. Isso seria um comparativo. Mas não é isso que está dizendo aqui. Está dizendo que a Igreja sempre venerou as Sagradas Escrituras, mas ela também venerou o corpo de Cristo. É uma inclusão e não uma comparação entre os dois termos. Não é? E nós encontramos uma expressão semelhante a essa no Pai Nosso, por exemplo. No Pai Nosso está escrito assim: perdoai as nossas ofensas, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris. Assim como nós também perdoamos a quem nos tem ofendido. Está colocando o perdão de Deus e o meu perdão no mesmo nível? Não. Não está dizendo. É evidente que o perdão de Deus é muito maior do que o nosso. Mas está incluindo que, para que haja o perdão de Deus, eu tenho que introduzir dentro dessa realidade muito maior o meu perdão também. Porque senão, não acontece o perdão de Deus. Aqui também, as Sagradas Escrituras. Então, não é um comparativo, é um inclusivo. Então, não tem como você usar esse texto da Dei Verbum e desvirtuá-lo e dizer que o Catecismo e a Dei Verbum está dizendo é que nós precisamos venerar Jesus no sacrário do mesmo jeito que a gente venera a Bíblia. Nunca foi assim. Também porque, vamos ler o texto inteiro, né? Aqui está tudo colocado dentro do âmbito da liturgia, que fala explicitamente da liturgia. E na liturgia, a mesa da palavra e a mesa da Eucaristia não estão no mesmo nível. Não estão no mesmo nível. Não são tratadas do mesmo nível. Veja a liturgia, lex orandi e lex credendi. Muito bem, veja como é que nós fazemos com a liturgia. Com a liturgia, no Evangelho,
você nunca, jamais se ouviu falar da igreja incensar o livro dos evangelhos de joelhos. Mas a gente incensa o Santíssimo Sacramento de joelhos. Dá para ver a diferença? Não é? Enquanto nós vamos pegar a liturgia antiga, porque algumas pessoas têm suspeitas com relação à liturgia nova, então, só para ficar bem claro que a fé da igreja é a mesma sempre. Como é que se celebrava a missa solene antigamente, 50, 60 anos atrás, mas mais do que isso, no Missal de 62. Na missa solene, enquanto o diácono pronunciava o evangelho, se alguém se movimentasse no altar, deveria fazer genuflexão para o diácono que estava pronunciando a palavra. Está entendendo? Isso quer dizer que ali a igreja reconhece uma presença divina. Aí você vai dizer, está vendo? Assim como você faz genuflexão para o Santíssimo, você faz genuflexão para a palavra. Sim, mas também se fazia genuflexão para o bispo. E nenhum teólogo moderno iria aceitar que a igreja reconhece a presença de Jesus Cristo num bispo no mesmo nível da presença que está na Eucaristia ou na Palavra de Deus. Não é isso? Então, havia sim sinais de veneração. Como o padre beija o altar, ele beijava também o livro dos Evangelhos. Assim como se incensa o altar, se incensa também o livro dos Evangelhos. Assim como se ilumina o altar com velas, se ilumina também o ambão na hora que é proclamado o Evangelho. Assim como se faz genuflexão diante do altar, na liturgia antiga se fazia genuflexão enquanto o diácono estava pronunciando o Evangelho. Só que tem uma diferença. Quando termina o momento em que o diácono está pronunciando aquele Evangelho, ninguém mais faz genuflexão para a Bíblia, para o livro dos Evangelhos. Isso quer dizer que a igreja não estava reconhecendo a presença de Cristo na materialidade daquele livro, mas porque havia uma presença do Cristo invisível que ali falava. Enquanto a igreja reconhece que a presença de Cristo permanece no pão e no vinho consagrados, mesmo depois que o padre deixou de pronunciar as palavras da consagração. Nós guardamos o corpo e o sangue de Cristo num sacrário. O sangue não, mas o corpo de Cristo num sacrário. Mas ninguém guarda a Bíblia num sacrário. Então, ao mesmo tempo que existe uma relação entre a mesa da palavra e a mesa da Eucaristia, nós não podemos dizer com honestidade que a fé da igreja reconhece as duas coisas no mesmo nível. Porque isso nunca aconteceu. Então, vamos ser equilibrados. Nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Nem vamos exorcizar o Vaticano II na Dei Verbum, que dizendo, está vendo, isso daí é mentalidade protestante da igreja na Dei Verbum, porque a Dei Verbum está colocando que a mesa da palavra e a mesa da Eucaristia estão no mesmo nível. Não. Morfologicamente não está fazendo isso. Eclesialmente não está fazendo isso. E historicamente a igreja não faz isso. Ou seja, a igreja sempre fez uma analogia litúrgica entre a mesa da palavra e a mesa da Eucaristia. Uma analogia. Mas, dogmaticamente, as coisas são diferentes. E a presença de Cristo tem um realismo diferente na Eucaristia. Ou seja, existe a densidade dessa presença. Quando nós falamos de presença de Cristo na Eucaristia, nós estamos falando de uma presença substancial. Qual é a diferença? A diferença é que a substância do pão e do vinho desaparece.
Fica só o acidente, fica só a aparência. Enquanto no diácono que proclama a palavra, a substância dele não desaparece. No livro que contém a palavra, a substância do livro não desaparece. No bispo, diante do qual eu posso fazer genuflexão na missa antiga, a substância do bispo não desaparece. Então, quando você beija a mão de um sacerdote, é Cristo que você está beijando, mas a substância daquele homem continua lá. Quando você, porém, vê o Cristo presente na hóstia consagrada, a substância do pão não está mais lá. Então, existe uma diferença muito grande. As coisas são substancialmente diferentes. Para concluir, na Sagrada Escritura a Igreja encontra incessantemente seu alimento e sua força, pois nela não acolhe somente uma palavra humana, mas o que ela realmente é, Palavra de Deus. Com efeito, nos livros sagrados o Pai que está nos céus vem carinhosamente ao encontro dos seus filhos e com eles fala. Sempre Dei Verbum, número 21. Então, espero que tenha esclarecido aí algumas dúvidas de vocês. Nós nos encontramos então na semana que vem para mais uma aula de catecismo. Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.